Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da sina do Mauro Cid, né? Tá cada vez mais estranha essa história da prisão do Mauro Cid. A gente falou para vocês, já a coisa toda já é muito estranha, mas surgiram mais elementos que tornam a coisa toda mais estranha ainda. Para quem não acompanhou isso, já fiz um vídeo sobre isso hoje. Hoje o Mauro Cid chegou a ser preso, mas logo em seguida a prisão dele foi revogada. Uma coisa muito estranha, né? O Alexandre de Moraes decretou a prisão e depois revogou a prisão dele basicamente ao mesmo tempo, né? E chegou a prender o Gilson Machado, que era o ministro do Turismo do Bolsonaro, alegando que o Gilson Machado teria ajudado o Mauro Cid num suposto plano de fuga. A primeira coisa estranha é como é que pode prender o Gilson Machado e não prender o Mauro Cid se os dois estariam fazendo um plano de fuga? Já é estranho isso daí, né? E a segunda coisa estranha nessa história, parece que o Gilson Machado estava pegando um passaporte português para o pai dele. Não tinha nada a ver com o Mauro Cid. Então de onde é que o Alexandre de Moraes tirou que ele estava tentando fazer alguma coisa, tentando fugir, ajudar o Mauro Cid a fugir, né? Bom, saiu a informação também de que a família do Mauro Cid estaria nos Estados Unidos, mas eles foram passear, eles estão com passagem comprada de volta, devem voltar semana que vem. Então não tem fuga de ninguém nessa história. Por que o Alexandre de Moraes pegou o Gilson Machado, está querendo usar o Gilson Machado? Bom, a gente já sabe, né? É o novo coelhinho nessa história. Vamos entender esse caso aqui, porque ao contrário do que o pessoal está falando, me parece que a minha conclusão do primeiro vídeo está correta. Realmente, de fato, ele está sendo pego para coelhinho, né? Querem mais uma delação premiada, porque embora o Alexandre de Moraes não vá anular a delação do Mauro Cid, porque não faz sentido, ele sabe que se ele anular a delação do Mauro Cid, a coisa toda desanda, ele vai ter que achar uma outra delação para fortalecer esse caso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Meu Macho, Quero Liberdade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu falar para vocês duas curiosidades interessantes, né? A primeira coisa, esse vídeo eu cheguei a fazer uma versão dele sem luz aqui em casa, né? A Light hoje resolveu sacanear aqui o meu prédio e a gente estava sem luz até pouco tempo atrás, né? E como estava chegando perto da hora de 8h15, vocês sabem, a produção de vídeos hoje foi complicada porque teve o ataque do Irã contra Israel e coisa e tal. Então estavam os vídeos todos atrasados hoje. Quando eu fui gravar o vídeo das 8h15, a luz acabou aqui em casa. Então eu cheguei a gravar um vídeo no escuro e coisa e tal. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui, eu cheguei a gravar uma versão dele sem luz. E se você tiver curiosidade de ver, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, mas eu não vou chegar a publicar ele porque, né, eu estou fazendo um vídeo atual aqui agora, né? Então essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade, e é muito curiosa mesmo, a Daniela Lima, né, a Daniela Caudalonga, lá da mídia tradicional socialista, disse que não tem problema anular a delação do Cid porque todo mundo confessou que teve um encontro mesmo, já sabiam que tinha um encontro mesmo e não sei o que lá e coisa e tal, e parece que a Daniela Lima não fez faculdade de Direito, a impressão que dá é essa, porque existe um conceito da árvore dos frutos, os frutos da árvore envenenada. Se a prova original que gerou todos os depoimentos foi feita através de uma prova ilegal, essa prova é anulada, todas as provas que derivam daí são anuladas. Então não é uma questão de você ter mais uma prova além daquela, então tá tudo bem. Não é assim. Anula-se tudo o que foi obtido a partir da delação do Cid, que basicamente é tudo que eles têm nesse processo contra o Bolsonaro no final das contas. Então sim, se anular a delação do Cid, de novo, se esse fosse um processo jurídico, se a gente estivesse falando no campo do direito, esse processo deveria ser todo anulado, voltar a estaca zero, começar de novo a coleta de provas para ver se levanta alguma coisa, se identifica algum problema, e aí sim você poderia, eventualmente, muito mais adiante, fazer alguma coisa nisso daí, né? Mas o ponto é o seguinte, a gente sabe que esse processo não é um processo jurídico, esse processo não tem nada a ver com direito, Constituição brasileira, devido ao processo legal, tudo isso é uma palhaçada, o Alexandre de Moraes já está subtraindo tudo isso aí, já está ignorando tudo isso daí. Esse processo é um processo puramente político que está acontecendo aqui no Brasil, né? E aí que cabe a gente analisar do ponto de vista político o que está acontecendo aqui. E daí eu vou reforçar o que eu já falei nos meus vídeos anteriores e vou trazer mais uma informação aqui agora. O primeiro reforço, evidentemente o Alexandre de Moraes ficou chateado com a questão da Veja, né? Ele viu que realmente isso enfraqueceu a delação do Mauro Cid. Isso quer dizer que ele vai anular a delação do Mauro Cid? Não, não vai. Ele não vai anular a delação do Mauro Cid, por óbvio, né?
O Mauro Cid, inclusive, teria falado para ele que, aqui ó, mensagem sugere que Mauro Cid teria mentido ao STF. Se ele mentiu ao STF, a delação dele teria que ser anulada, né? E a defesa do Cid pediu ao STF investigar o perfil do Instagram citado em interrogatório, dizendo que é falso, que ele não vazou informação nenhuma. Sendo que o pessoal, a pessoa que estava do outro lado, tem até uma selfie do Cid. É mole? Tem até uma selfie do Cid do outro lado, para você ter uma ideia, para garantir que realmente ele usou o Instagram da esposa para comunicar com alguém que a gente não sabe quem é ainda. Pode ser o Gilson Machado? Pode ser que seja isso, tá? Pode ser que seja ele mesmo. Mas enfim, no final das contas, a gente não sabe quem é a pessoa que está do outro lado e, independente de quem quer que seja, teria que ser anulada a delação do Mauro Cid. O problema é o Alexandre de Moraes não quer anular essa delação. Ele vai dizer que a Veja mentiu, não, que é tudo mentira. A selfie foi feita com inteligência artificial e pronto, resolvido o problema e segue em frente o processo, porque, de novo, se tivesse qualquer coisa parecida com direito controlando esse negócio, já teria sido anulado isso tudo há muito tempo. Aliás, não teria nem sido denunciado, porque não tem nenhuma prova que realmente leve, né, a conclusão de que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Mas no final das contas, a gente sabe que é um processo político. Então, o Mauro Cid está dizendo que a Veja mentiu. E isso é o gancho que o Alexandre de Moraes vai pegar para dizer que não, o Mauro Cid não mentiu, não, foi a Veja que mentiu. Ah, mas tem um monte de evidência aqui, um monte de coisa aqui, olha só, tem uma selfie do Mauro Cid aqui, ó, coisa, meu amigo, mas aí... Não, é mentira, é tudo mentira. Inteligência artificial, usar o chat GPT para produzir essas mensagens e não sei o que lá. Vai se sair com essa ou alguma coisa similar a isso em breve, né? Então, de novo, relembrando, o Mauro Cid não tentou fugir em momento algum. Ele, há um mês atrás, ele tinha tentado, de fato, tirar o seu passaporte português, a nacionalidade portuguesa, mas visando isso para um futuro. Só que isso é difícil, porque ele é militar. Para você se naturalizar de em Portugal, um dos requisitos parece que é preocupante, é uma coisa que dificulta o processo de naturalização, é você ser militar de outro país. Então o processo é mais complexo. Não é que seja impossível, mas o processo é mais complexo, né? Então o Mauro Cid, no final das contas, tentou mesmo tirar a nacionalidade portuguesa, mas não para fugir, em momento algum passou pela cabeça dele fugir. A família dele está viajando nos Estados Unidos, de fato, mas vai voltar para o Brasil, não tem nada, não é uma fuga. Estão passeando nos Estados Unidos, o que é direito deles, eles não estão sendo investigados e coisa e tal. Eu, sinceramente, acho que eles deveriam ficar por lá, mas aí é minha opinião, né? Cada um com a sua opinião nessa história, né? O fato é que ele não está fugindo, isso é o que ele falou para o Alexandre de Moraes. Agora, para pensar, se ele não está fugindo, se a família não está fugindo, se foi a Veja que mentiu, não é culpa dele, foi a Veja que inventou essa história toda, então, no final das contas, por que prenderam o Gilson Machado, então? Qual é a lógica de prenderem o Gilson Machado, né? E como eu falei para vocês, tem dois pontos nisso daí. Um ponto que eu já mencionei no meu vídeo anterior, que é o fato deles quererem um novo coelhinho. Eles querem mais alguém agora. Agora que ficou fragilizada a coisa, lembra? Esse processo todo não é um processo jurídico, é um processo midiático. Mas justamente por ser midiático, justamente por ter ficado muito claro que há uma anulação da delação premiada do Mauro Cid, ficou muito evidente que o Mauro Cid mentiu, ele precisa de alguma força agora para tentar recompor essa coisa toda. Talvez ele esteja pensando em pressionar o Gilson Machado para conseguir essa outra delação nesse sentido, né, e conseguir, digamos, contornar o problema que houve ali. Outro motivo para o Alexandre de Moraes querer prender o Gilson Machado é porque o Gilson Machado é um senador com muita chance de ganhar para o Senado em 2026, né? É um candidato do PL da direita com muita chance de ganhar em 2026. A gente sabe que o pessoal do STF está fazendo a mesma conta que eu estou fazendo. Muito provavelmente alguém da direita vai ganhar a presidência em 2026. Então, em 2027, nós vamos ter o executivo do lado da direita, nós vamos ter um monte de gente no Senado mais à direita, muito provavelmente com capacidade de fazer até uma maioria para fazer impeachment de ministros do Supremo. É o que a gente espera. E aí a coisa toda se resolve muito rapidamente, né? A gente vai ter 6-5 no STF, com 6-5 no STF, se dá um jeito de recorrer de todas essas lambanças que eles estão fazendo no processo do Bolsonaro, e da mesma forma que, não interessa a lei, mas Peter, mas até lá já deu o trânsito em julgado da coisa.
Meu amigo, foda-se, é o STF que decide. O STF decide lá que não, que cabe uma ação rescisória para desfazer a decisão anterior e outra decisão agora, e pronto. Isso aí, meu amigo. Tendo a maioria no STF, o que a esquerda ensinou pra gente é isso. Tendo a maioria no STF, foda-se a lei, foda-se o devido processo legal, a gente consegue o que a gente quiser, né? Então, quando tivermos maioria no STF, vamos desfazer essa coisa toda e muito provavelmente colocar no buraco do Alexandre de Moraes esse problema todo, né? Mas aí que tá. O Alexandre de Moraes parece que já está partindo para a solução Venezuela. É o que a gente está tirando de decisão, de conclusão disso daqui. O Gilson Machado é uma pessoa que tem uma grande chance de ganhar uma vaga no Senado no Nordeste. Lembra que vagas no Senado são por estado, é 3 por estado. Então o Nordeste tem um peso enorme, porque o Nordeste é um monte de estado, né? A região Sul são 3 estados só. A região Sudeste são 4 estados só. E a região sul mais a sudeste, que são as regiões que de longe são as mais populosas do Brasil, não dá o Nordeste. O Nordeste são 9 estados só no Nordeste. Então a grande maioria dos senadores é do Nordeste. E justamente é onde o PL tem mais dificuldade. O Gilson Machado, nesse contexto, é essencial, porque ele era um dos poucos candidatos do PL no Nordeste capaz de beliscar uma vaga no Senado no PL. O que o PL pretende é ganhar tudo aqui no Sudeste, ganhar tudo no Sul, ganhar tudo no Centro-Oeste, tudo no Norte, mas o Nordeste ele precisa ganhar pelo menos algumas vaguinhas ali para conseguir fazer a supermaioria e conseguir tirar o Alexandre de Moraes do STF, fazer o impeachment de ministro do STF. Então esse ataque, a minha visão é que já é um ataque bolivariano, já é um ataque venezuelano, já estamos iniciando a venezuelização aqui do Brasil. Vamos ver se vai haver alguma reação dos poderes institucionais aqui no Brasil. Se não houver reação, meu amigo, é aí que acabou. Já era o Brasil. Lamento muito. O último que sair apaga a luz.